Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui finalmente para mostrar o passo a passo desse casaco de tricô que eu fiz utilizando o fio verbena da Círculo. Mais adiante no vídeo eu vou deixar todas as informações para vocês sobre o material utilizado, estimativa de quantidade de fio para cada tamanho do PP ao GG e também as medidas de base e a quantidade de pontos para vocês iniciarem a peça com esse material. Antes disso, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal se for a primeira vez me assistindo, de apertar o botão de sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu for compartilhar, e também já me acompanha lá no Instagram e no Facebook, porque eu tô sempre postando as novidades e os bastidores das peças que eu vou ensinar por aqui. E também já aproveita para dar uma passadinha na aba de playlists e na aba de vídeos que tem aqui no canal, para vocês conhecerem os conteúdos anteriores que eu já compartilhei. E agora sim a gente pode começar o passo a passo. Para fazer esse casaco eu usei a agulha de tricô número 8 e o fio verbena da Círculo. Eu tô deixando aqui na tela mais informações sobre o material utilizado e a estimativa de fio para cada tamanho do PP ao GG. Se vocês usarem o mesmo material que eu e tiverem a mesma tensão de ponto que a minha, podem tecer a peça com a quantidade de pontos indicada aqui na tela para o seu tamanho. Para essa receita, vocês podem substituir o verbena pelo fio urbano e usar a mesma quantidade de pontos que eu estou indicando aqui na tela. Se vocês usarem outro material ou tiverem uma tensão de ponto diferente da minha, usem as medidas indicadas aqui na tela e façam um cálculo dos pontos para poder adaptar e iniciar a receita. Se vocês não sabem como fazer esse cálculo, eu deixei aqui no box de informações do vídeo o link da aula que eu ensino como fazer isso. O cálculo dos pontos deverá ser realizado com base em uma amostra no ponto fantasia utilizado nesse projeto. As medidas do corpo indicadas na tela são referentes à circunferência do busto, então depois de calcular os pontos, divida por 2 para saber a quantidade de pontos das costas e divida por 2 novamente para saber a quantidade de pontos para cada parte da frente. As medidas indicadas para as mangas são referentes ao punho, ou seja, é a medida para o início de cada manga. Depois de calcular e dividir os pontos do corpo, se necessário, ajuste para que as costas tenham uma quantidade de pontos múltipla de 4 mais 2, e para cada parte da frente é necessário ter uma quantidade de pontos múltipla de 4 mais 6. Desses 6 pontos que vão sobrar aí dos múltiplos na parte da frente, um é para a parte da borda lateral para fazer a costura, e os outros 5 são os pontos de borda da abertura. E lá na parte das costas, os 2 pontos extras dos múltiplos de 4 é para deixar um para cada lado da costura. E para as mangas, a gente precisa apenas iniciar com uma quantidade par de pontos. A gente vai iniciar esse projeto pela parte das costas e eu vou ensinar os pontos para vocês através de uma amostra. Então a gente vai começar a parte das costas colocando na agulha a quantidade de pontos indicada no início da aula e vai fazer 6 centímetros de ponto barra 1 por 1. Para fazer o ponto barra 1 por 1, a gente vai tecer uma sequência de um ponto em meia e um ponto em tricô. Um ponto em meia e um ponto em tricô. E a gente segue até o final da carreira fazendo um meia e um tricô. Depois de finalizar a primeira carreira de barra 1 por 1, a gente vai virar para o outro lado e vai tecer na próxima carreira a mesma sequência. Então, a gente começa fazendo um meia e um tricô. Um meia e um tricô. E a gente vai perceber que vai fazer o meia sobre o meia da carreira anterior e o tricô sobre o tricô da carreira anterior. Então, a gente vai continuar nas próximas carreiras de barra 1 por 1, seguindo essa sequência de um meia e um tricô, até completar os primeiros 6 centímetros da peça, que devem ser feitos no ponto barra 1 por 1. Terminei de fazer os 6 centímetros de ponto barra 1 por 1 e agora eu vou começar a trabalhar no ponto fantasia. O ponto que a gente vai utilizar nessa peça na parte das costas é múltiplo de 4 mais 2 pontos, um para cada borda. As carreiras ímpares são o lado avesso e as carreiras pares o lado direito do ponto. Essa primeira carreira que a gente vai começar a trabalhar no ponto fantasia já vai definir que esse é o lado avesso da peça. Então, eu vou fazer o primeiro ponto, que é o ponto de borda em ponto tricô. E agora eu vou começar a sequência do ponto trabalhando 3 pontos em meia e um ponto em tricô. De novo, 3 pontos em meia e um ponto em tricô. E agora é só seguir até se aproximar do final da carreira, fazendo 3 meias
e um tricô. Segui até me aproximar do final da carreira, fazendo 3 meias e um tricô. E agora, para finalizar, eu faço o último ponto, que é a borda, em ponto tricô. Agora que eu finalizei a primeira carreira do ponto, eu vou virar para o outro lado, que é o lado direito desse ponto fantasia, e vou iniciar essa segunda carreira do ponto, fazendo o primeiro ponto de borda em ponto meia. E agora eu começo a sequência do ponto fantasia para essa segunda carreira. Agora eu vou fazer uma sequência de um ponto em meia e 3 pontos em tricô. Um ponto em meia e 3 pontos em tricô. E é só seguir fazendo isso. Um meia e 3 tricôs até se aproximar do final da carreira. Segui fazendo um meia e 3 tricôs e para finalizar a segunda carreira eu faço o último ponto de borda em ponto meia. E aqui a gente consegue observar que a gente teceu o meia sobre o meia da carreira anterior e os 3 tricôs sobre os 3 tricôs da carreira anterior. Depois de finalizar essa segunda carreira do ponto fantasia, a gente vai virar para o lado avesso novamente e vai começar a fazer a terceira carreira do ponto. Para começar a terceira carreira do ponto, a gente vai fazer o primeiro ponto de borda em ponto tricô. E agora a gente começa o desenho do ponto fantasia para essa terceira carreira. Eu vou fazer esse primeiro ponto em ponto meia e agora eu vou começar a sequência da repetição para usar nessa carreira. Eu vou fazer um ponto em tricô e 3 pontos em meia. Um ponto em tricô e 3 pontos em meia. E a gente vai seguir nessa sequência de um tricô e 3 meias até chegar perto do final da carreira. Continuei tecendo a sequência de um tricô e 3 meias até chegar perto dos últimos 4 pontos que estão na minha agulha da esquerda. E agora eu vou finalizar a carreira fazendo um ponto em tricô, 2 pontos em meia, e o último ponto, que é a borda, eu vou fazer em ponto tricô. Então, só para recapitular desde o início da carreira. A gente começou fazendo um ponto em tricô, que foi a borda, depois a gente fez um ponto em meia e começou a sequência de um tricô e 3 meias. E chegando aqui no final, quando faltavam 4 pontos na agulha da esquerda, a gente fez um tricô, 2 meias e o último ponto, que é a borda, em ponto tricô. Então, é importante prestar atenção nesses detalhes para não errar no desenho do ponto fantasia, ok? Agora que eu finalizei a terceira carreira do ponto pelo lado avesso dele, eu vou virar para o lado direito e vou começar a tecer a quarta carreira. Para começar a quarta carreira do ponto, a gente vai tecer o primeiro ponto em meia, que é o ponto de borda. E agora a gente vai fazer esses próximos 2 pontos em tricô, fazendo esses pontos em tricô sobre os pontos em tricô da carreira anterior. E agora a gente vai iniciar a repetição que a gente vai trabalhar nessa carreira. Então, eu vou fazer um meia sobre o meia da carreira anterior e 3 tricôs sobre os 3 tricôs da carreira anterior. De novo, um meia e 3 tricôs. E a gente vai seguir até se aproximar do final da carreira nessa sequência de um meia e 3 tricôs. Chegando no final da carreira, sobraram 3 pontos na agulha da esquerda e a gente vai finalizar a quarta carreira fazendo um ponto em meia, um ponto em tricô, completando o ponto fantasia para a quarta carreira. E para finalizar, a gente tece o último ponto em meia, que é o ponto de borda. Então, para recapitular, a gente começou a quarta carreira fazendo um meia, que é o ponto de borda. Depois a gente fez 2 pontos em tricô e começou na repetição de um meia e 3 tricôs. E aqui no final da carreira, depois de seguir na repetição de um meia e 3 tricôs, a gente fez um meia, um tricô e um meia, que é o ponto de borda do final da carreira.
Agora eu finalizei as 4 carreiras que compõem a sequência do meu ponto fantasia, e para continuar tecendo o projeto, a gente vai seguir na repetição dessas 4 carreiras até completar o comprimento desejado, conforme o que a gente quiser para o nosso projeto. Eu vou sugerir aqui para vocês uma medida de comprimento total de 56 centímetros, que é a medida que eu tricotei as costas do meu casaco. Mas se vocês quiserem fazer a peça mais curta ou mais comprida, é só adaptar conforme a preferência de vocês. Eu vou tecer mais algumas vezes a sequência dessas 4 carreiras para poder mostrar de pertinho aqui na mostra como fica o resultado do ponto, e depois eu retorno para mostrar para vocês o resultado e para ensinar vocês o arremate final dos pontos. Eu teci mais algumas vezes a sequência das 4 carreiras do ponto fantasia e agora vocês conseguem observar melhor como vai ficando o resultado do ponto. Esse aqui é o lado direito da peça e esse aqui é o lado avesso. Se a última carreira que a gente for tecer for a 4ª ou a 2ª carreira da sequência do ponto, a gente vai terminar pelo lado direito da peça. E daí, para fazer o arremate final dos pontos, esse arremate vai ser pelo lado avesso. Eu fiz o arremate final da minha peça no projeto em tamanho real pela parte do avesso mesmo, e esse arremate pode ser feito em ponto tricô ou em ponto meia. Eu vou fazer em ponto meia e as barriguinhas do ponto tricô vão ficar para o lado direito, mas não tem problema, porque depois, com a costura, isso nem vai aparecer. Então, para fazer esse arremate final dos pontos, a gente vai tecer os primeiros 2 pontos em ponto meia, ou os 2 primeiros pontos em tricô, e vai derrubar o primeiro por cima do segundo ponto. Depois tece o próximo ponto e derruba o anterior por cima desse último ponto. Tece o ponto seguinte e derruba o anterior por cima do último. Então, tanto faz se arrematar fazendo meia ou tricô, é só fazer isso. Tece o ponto seguinte e derruba o anterior por cima do último. E eu fui ficando com esse resultado no meu lado avesso e assim no meu lado direito. E esse é o resultado final das costas da minha peça em tamanho real, que eu tô tecendo no tamanho que veste P. E seguindo a medida de base e a quantidade de pontos que eu sugeri no início da aula com o fio verbena para o tamanho que eu tô fazendo, a minha parte das costas ficou com cerca de 50 centímetros de largura e eu teci até chegar em 56 centímetros de comprimento, medindo desde o início da base. Então, como eu falei antes para vocês, caso vocês queiram fazer a peça mais curta ou mais comprida, é só tecer menos ou mais carreiras de acordo com o comprimento desejado. Depois de terminar a parte das costas, a gente vai tecer as partes da frente. Eu vou começar pela frente esquerda e eu já coloquei na minha agulha a quantidade de pontos indicada para o meu tamanho, que eu sugeri lá no início da videoaula, e teci 6 centímetros em ponto barra 1 por 1. Agora eu vou começar a trabalhar no ponto fantasia. O que vai diferenciar cada parte da frente em relação à parte das costas é que de um dos lados a gente vai tecer 5 pontos de borda para formar a borda de abertura da peça. Então eu vou começar a primeira carreira da frente esquerda tecendo os primeiros 5 pontos em ponto meia, já definindo que esse é o lado da abertura do meu casaco. Então eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia. Agora eu vou começar a tecer a sequência do ponto fantasia, fazendo 3 pontos em meia e 1 ponto em tricô. E eu vou seguir até me aproximar do final da carreira, fazendo 3 meias e 1 tricô. Segui tecendo a sequência de 3 meias e 1 tricô e sobrou um ponto na agulha da esquerda. Para finalizar essa primeira carreira do ponto, eu vou fazer esse último ponto em tricô, que é o ponto de borda da lateral da costura. Agora eu vou virar para o lado direito da peça, o lado direito do ponto, e vou iniciar a segunda carreira. Aqui eu vou iniciar fazendo o primeiro ponto em meia, que é o ponto de borda da lateral da costura, e vou iniciar a sequência do ponto tecendo 1 meia e 3 tricôs. De novo, 1 meia e 3 tricôs. E eu vou seguir fazendo 1 meia e 3 tricôs até quando faltarem 5 pontos na minha agulha da esquerda. Segui tecendo a sequência de 1 meia e 3 tricôs até faltarem 5 pontos na agulha da esquerda
E agora eu vou tecer esses 5 pontos em meia, que são os pontos da minha borda de abertura. Terminei de fazer a segunda carreira do ponto fantasia, vou virar para o outro lado, que é o meu avesso, e agora eu vou iniciar a carreira fazendo os primeiros 5 pontos em ponto meia. E agora eu vou iniciar a sequência do desenho do ponto fantasia para essa carreira. Então, eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês no passo a passo anterior. Vou fazer um ponto em meia e agora eu vou seguir na sequência de um tricô e 3 meias. De novo, um tricô e 3 meias. Continuei tecendo a sequência de um tricô e 3 meias até chegar nos últimos 4 pontos da agulha da esquerda. Agora eu vou fazer o próximo ponto em tricô, faço 2 pontos em meia e para finalizar a carreira eu vou tecer o último ponto em tricô, que é o ponto de borda. Finalizei a terceira carreira, agora eu vou virar para o meu lado direito e vou iniciar a quarta e última carreira da sequência do ponto. Agora eu vou fazer o primeiro ponto de borda em ponto meia e vou iniciar o desenho do ponto fantasia fazendo esses primeiros 2 pontos em tricô. E agora eu começo a sequência da repetição fazendo um meia e 3 tricôs. Então, essa parte do desenho do ponto fantasia é a mesma coisa que eu tinha mostrado para vocês na amostra, que eu estava ensinando a tecer a parte das costas. A diferença é que aqui, nas duas partes da frente, a gente vai ter em uma das bordas aqueles 5 pontos para fazer o detalhe da abertura do casaco. Continuei tecendo a sequência de um meia e 3 tricôs até quando faltaram 7 pontos na agulha da esquerda. Agora eu vou finalizar o desenho do ponto fantasia fazendo um ponto em meia e um ponto em tricô. Eu vou fazer esse ponto em meia sobre o meia da carreira anterior e o tricô sobre o tricô da carreira anterior, assim como eu já fui tecendo nos pontos anteriores da carreira, fazendo meia sobre meia e tricô sobre tricô. E agora, para finalizar a carreira, eu vou tecer esses últimos 5 pontos em ponto meia, que são os pontos da minha borda de abertura. E aqui eu finalizo a quarta carreira da sequência do ponto fantasia. Agora eu vou continuar tecendo na repetição dessas 4 carreiras até completar o mesmo comprimento que eu teci na parte das costas, e depois é só fazer o arremate final dos pontos da maneira como eu ensinei vocês. E depois que eu finalizar essa parte da frente esquerda do meu casaco, eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado. Segui tecendo a frente esquerda do meu casaco até completar o mesmo comprimento que eu fiz na parte das costas, e depois eu fiz o arremate final dos pontos. Caso vocês percebam que na lateral a peça ficou um pouquinho enroscada, não se preocupem, porque depois que a gente fizer a costura isso vai se ajeitar. E o próximo passo agora é começar a fazer a frente direita da peça. Para fazer a frente direita, a gente vai começar colocando na agulha a mesma quantidade de pontos que a gente iniciou a frente esquerda e também vai fazer 6 centímetros de ponto barra 1 por 1. Depois disso, a gente vai começar a trabalhar no ponto fantasia. A diferença de um lado para o outro é que agora a gente vai inverter o lado dos pontos de borda. Para começar a primeira carreira do ponto fantasia na frente direita, a gente vai fazer o primeiro ponto em tricô, que é o ponto de borda da lateral da costura. E agora a gente vai começar a sequência do desenho do ponto fazendo 3 meias e um tricô. De novo, 3 meias e um tricô. E a gente vai seguir fazendo 3 meias e um tricô até quando faltarem 5 pontos na agulha da esquerda. Continuei tecendo 3 meias e um tricô até chegar nos últimos 5 pontos da agulha da esquerda. E agora eu vou finalizar a carreira fazendo esses últimos 5 pontos em ponto meia, que são os pontos da minha borda de abertura. Depois de finalizar a primeira carreira do ponto fantasia, a gente vai virar para o outro lado e vai começar a segunda carreira. Nessa segunda carreira, a gente vai iniciar tecendo os primeiros 5 pontos em meia, que são os pontos de borda da abertura do casaco. E agora a gente vai tecer a sequência de um meia
e 3 tricôs. 1 meia e 3 tricôs. E a gente vai seguir nessa sequência de 1 meia e 3 tricôs até chegar no último ponto da agulha da esquerda. Continuei tecendo a segunda carreira do ponto, fazendo 1 meia e 3 tricôs, e para finalizar eu vou tecer esse último ponto em meia, que é o meu ponto de borda. Agora que eu finalizei essa carreira, eu vou virar para o meu lado avesso e vou dar início à terceira carreira. Para começar, eu vou fazer o primeiro ponto em tricô, que é o ponto de borda, e agora eu vou iniciar o desenho do ponto fantasia. Vou fazer esse próximo ponto em meia, e agora eu vou iniciar a sequência da repetição para trabalhar nessa carreira. Então, eu vou fazer um ponto em tricô e 3 pontos em meia. Um ponto em tricô e 3 pontos em meia. E eu vou seguir nessa sequência de repetição de 1 tricô e 3 meias, até quando faltarem 8 pontos para terminar essa carreira. Continuei tecendo na sequência de 1 tricô e 3 meias até chegar nos últimos 4 pontos da agulha da esquerda. Agora, para finalizar o desenho do ponto fantasia para essa terceira carreira, eu vou fazer o próximo ponto em tricô e os próximos 2 pontos em ponto meia, sobrando 5 pontos na agulha da esquerda, que são os meus 5 pontos da borda de abertura. E eu vou fazer esses 5 pontos em ponto meia. Finalizando a terceira carreira do ponto fantasia. Agora eu vou virar para o lado direito novamente e vou dar início à quarta carreira do ponto. Vou iniciar fazendo os primeiros 5 pontos em meia, que são os pontos da borda de abertura. E agora eu vou começar o desenho do ponto fantasia fazendo os primeiros 2 pontos em tricô. E agora eu inicio a sequência da repetição, fazendo 1 ponto em meia e 3 pontos em tricô. Então, o que eu tô mostrando para vocês agora, no passo a passo desse ponto fantasia, é a mesma coisa que eu já tinha mostrado antes, ok? Então, a gente vai seguir até se aproximar do final da carreira nessa sequência de 1 meia e 3 tricôs. Continuei tecendo a sequência de 1 meia e 3 tricôs, e quando eu cheguei aqui no final da carreira, sobraram 3 pontos na agulha da esquerda, e para finalizar o desenho do ponto fantasia para a quarta carreira, eu vou fazer 1 ponto em meia e 1 ponto em tricô. E para finalizar a carreira, eu faço o último ponto de borda em ponto meia. Finalizei a quarta e última carreira da sequência das 4 carreiras desse ponto, e agora é só continuar tecendo na repetição dessas 4 carreiras até completar o mesmo comprimento que a gente teceu nas outras 2 partes da peça. Depois de alcançar esse mesmo comprimento, é só fazer o arremate final dos pontos. Finalizei a frente direita do casaco e esse é o resultado. E agora o próximo passo é iniciar as mangas. Para começar cada uma das mangas, a gente vai colocar na agulha a quantidade de pontos indicada no início da aula, conforme o tamanho que a gente escolheu tecer, e vai fazer 6 centímetros em ponto barra 1 por 1. Depois disso, a gente vai trabalhar uma carreira em ponto meia, fazendo o aumento de 1 ponto para cada ponto dessa última carreira da barra. Ou seja, a gente vai basicamente dobrar a quantidade de pontos que a gente fez na última carreira. Para fazer essa carreira de aumentos, a gente precisa verificar se a gente vai ficar com uma quantidade de pontos múltipla de 4 mais 2. Múltiplos de 4 é a quantidade de pontos múltiplas do ponto fantasia utilizado nesse projeto, e 2 pontos é para ficar um em cada borda. Para facilitar a vida de quem está fazendo o projeto utilizando o mesmo material que eu, com as mesmas medidas de base, eu já vou deixar aqui na tela a quantidade de pontos que precisa ter depois dessa carreira de aumentos. Mas para quem estiver fazendo adaptação de tamanho ou com outro material, vai precisar tomar cuidado para depois dessa carreira de aumentos ter essa quantidade de pontos que seja múltipla de 4 mais 2. Talvez essa explicação tenha ficado um pouco confusa para quem é iniciante no tricô. Então, eu vou dar um exemplo utilizando o meu próprio projeto. Eu comecei a barra 1 por 1 da minha manga com 26 pontos para o tamanho P.
Então, se eu for fazer um aumento para cada ponto dessa última carreira, eu vou ficar com um total de 52 pontos. Quando eu dividir 52 por 4, que é a quantidade de múltiplos do ponto fantasia, eu vou ter uma quantidade redonda no resultado. E eu preciso ter múltiplos de 4 mais 2 para fazer os pontos de borda. Então, nesse caso, eu não vou dobrar a quantidade de pontos desse tamanho aqui. Eu vou aumentar um ponto para cada ponto da carreira anterior, com exceção desses dois últimos pontos, para ficar com um total de 50 pontos na minha agulha. Dividindo 50 por 4, eu vou ficar com o resultado quebrado na minha calculadora. Ou seja, eu vou ter uma quantidade de pontos múltipla de 4 mais 2. Eu sei que a explicação ficou bem longa, mas eu acho que deu para entender melhor. Qualquer coisa, se vocês ficaram com dúvida ainda, tentem praticar e também deem uma voltadinha no vídeo para escutar de novo, que eu tenho certeza que conforme vocês forem ouvindo e conforme vocês forem fazendo, vai dar para entender melhor. Conforme eu falei para vocês, essa carreira de aumentos vai ser feita toda em ponto meia. Então, eu já vou começar fazendo esse primeiro ponto em meia e agora eu vou fazer o primeiro aumento da minha carreira. Para isso, eu vou levantar esse fiozinho que está entre o meu primeiro e o segundo ponto e vou colocar na minha agulha da esquerda com esse fio inclinado para a minha mão esquerda. Eu faço o tricô no método continental combinado e eu sempre faço ponto meia pegando pelo fiozinho, pela perninha do fiozinho na parte de trás do ponto. Então, talvez se vocês fizerem o tricô com outro método, para não ficar o buraco na parte desse aumento, vocês tenham que deixar esse fio inclinado para a direita. Aí vocês podem testar para ver certinho como é que vai ficar melhor o resultado no projeto de vocês. Aqui no meu método, se eu fizer com o fio inclinado para a direita, vai ficar um buraco, ó. E fazendo o aumento com o fio inclinado para a esquerda, não fica o buraquinho. Então, é só analisar qual vai ser o melhor resultado para vocês. Ó, então, aqui para mim, esse pontinho da carreira anterior, onde eu fiz o aumento, ele fica cruzadinho, ó. E depois de terminar essa carreira, fica praticamente imperceptível. Depois de fazer esse primeiro aumento, eu vou tecer o próximo ponto em ponto meia e vou repetir a mesma coisa. Vou levantar esse fiozinho, vou colocar aqui na minha agulha da esquerda, inclinado para a minha esquerda, e vou tecer esse ponto em meia. Vou fazer o próximo ponto em meia e, de novo, levanto o fiozinho, coloco inclinado para a esquerda e faço esse aumento em ponto meia. Fica um pouquinho apertado, porque a gente está usando esse fiozinho aqui, que é o mesmo que vem desse e desse ponto, né? Então, fica um pouquinho apertado. E isso, inclusive, ajuda a fazer com que não fiquem com os buraquinhos tão grandes aqui, fazendo esse pontinho cruzado, ó, porque ele fica cruzadinho no resultado, conforme eu mostrei pra vocês. Ó, fica desse jeitinho aqui. Então, é só seguir fazendo isso até completar todos os aumentos necessários, conforme eu indiquei para cada tamanho, completando uma quantidade de pontos nessa carreira que seja múltipla de 4 mais 2. Uma dica para vocês trabalharem essa carreira, como ela ficar mais apertadinha, é manter o ponto assim mais perto da ponta da agulha, porque como a pontinha é mais fina, fica mais fácil. Só tem que cuidar para não deixar tudo escapar. Ó, mas fica bem mais fácil trabalhando assim na pontinha da agulha mesmo. Continuei tecendo até me aproximar do final da carreira, fazendo um aumento para cada ponto da carreira anterior. E agora faltam apenas 2 pontos na agulha da esquerda. Até aqui eu tenho um total de 48 pontos, e para completar os 50 pontos que eu preciso para ter múltiplos de 4 mais 2 para o tamanho que eu estou tricotando, eu vou finalizar essa carreira de aumentos, fazendo esses 2 últimos pontos em meia, sem trabalhar nenhum aumento aqui. Caso vocês precisem realmente dobrar a quantidade de pontos, conforme o tamanho que vocês estiverem tecendo, vocês vão aumentar um ponto depois desse penúltimo ponto e um ponto sobre esse último ponto. Para aumentar um ponto sobre esse último ponto aqui, a gente pode fazer o seguinte esquema. Depois de tricotar o último ponto, a gente vai introduzir a agulha da mão esquerda pela frente do pontinho, pegando a perninha direita dele, ó, a perninha direita do ponto da carreira anterior,
e trazendo ela de volta para a agulha da esquerda. Então, o ponto vai ficar torcidinho dessa forma aqui na agulha. E daí é só tecer esse fiozinho em ponto meia, que vai ficar com esse resultado aqui, e vocês vão ter a quantidade dobrada de pontos da carreira anterior. Como não é o meu caso, eu vou desmanchar esse ponto de aumento para poder continuar meu projeto. Depois de finalizar a carreira de aumentos, contem certinho para ver se vocês têm a quantidade de pontos necessária para trabalhar o ponto fantasia mais um ponto de borda para cada lateral. E daí é só seguir na repetição das 4 carreiras do ponto até completar 45 centímetros de comprimento, medindo desde o início da base. Eu não vou fazer aqui com vocês o passo a passo do ponto fantasia de novo, porque eu já mostrei nas outras partes do passo a passo. Mas para fazer a manga é só tecer exatamente da mesma forma que eu mostrei para vocês quando eu ensinei a amostra de pontos da parte das costas, que a gente trabalha no ponto fantasia e tem um ponto de borda em cada lateral. Eu vou tecer a minha manga até chegar em 45 centímetros de comprimento desde o início da barra 1 por 1, porque é o tamanho de comprimento que eu acho que vai ficar legal para o comprimento do meu braço. Mas vocês podem ir tecendo e conferindo para ver se precisa mudar o comprimento, ok? E depois de finalizar o comprimento necessário, é só fazer o arremate final dos pontos. E assim que eu finalizar as minhas 2 mangas, eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado e para a gente seguir com a montagem da peça. Continuei tecendo a primeira manga que eu comecei junto com vocês, até completar os 45 centímetros desde o início da base que eu havia informado. Depois disso, eu fiz o arremate final dos pontos e fiz a outra manga seguindo exatamente o mesmo passo a passo. E depois que a gente finalizar as 2 mangas, a gente já pode começar a fazer a montagem da peça. A primeira coisa que a gente vai iniciar na montagem é fazendo a costura dos ombros. Para isso, a gente vai começar costurando de uma extremidade em direção à parte central, e depois da outra extremidade em direção à parte central. Aqui no tamanho que veste P, em cada parte da frente eu tenho exatamente a metade da quantidade de pontos que eu tenho nas costas. Então eu vou usar exatamente toda a extensão de pontos lá da parte de cima e não vai ficar nenhum buraquinho, nenhum espacinho aqui na parte central. E devido a alguns ajustes que eu precisei fazer por causa da quantidade de pontos múltiplos que a gente usou nesse projeto, em alguns tamanhos a gente vai ficar aqui na soma das 2 partes da frente com 2 pontos a mais que na parte das costas, e para alguns outros tamanhos a gente vai ficar com 2 pontos a menos em relação à quantidade de pontos das costas. Nesse caso, então, para quando tiver 2 pontos a menos, vão ficar sobrando lá na parte das costas 2 pontinhos sem costurar. E para quem tiver 2 pontos a mais aqui na parte da frente, na hora de fazer a costura do último ponto, é só fazer a costura usando o mesmo ponto usado no último ponto de um lado. Então, costura um lado, e daí quando chegar aqui no último ponto do outro lado, vai usar o mesmo ponto da parte das costas para fazer essa costura do último ponto. É bem simples, gente, bem fácil. Não precisa nem mostrar aqui no vídeo, porque é a mesma coisa que fazer a costura normal no tricô. E para quem não sabe como fazer costura no tricô, já tem um vídeo aqui no canal que eu explico com detalhes como fazer isso, e eu vou deixar o link dessa aula disponível aqui na descrição desse vídeo. Depois de finalizar a costura dos ombros, esse é o resultado. E o próximo passo é fazer a costura das mangas no corpo da peça. Para isso, a gente vai centralizar o meio do topo da manga bem na parte da costura do ombro, cuidando para deixar a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de carreiras dos 2 lados. Então, aqui nas mangas a gente vai cuidar a quantidade de pontos e na parte do corpo a gente vai contar a quantidade de carreiras. É importante fazer essa contagem para separar certinho a metade para cada lado, para depois, quando a gente fizer a costura das laterais, não ficar nenhuma parte menor que a outra. Então, tomem bastante cuidado nessa parte e usem alfinetes para poder alinhavar, assim vai ficar mais fácil de fazer a costura. E depois de finalizar a costura das mangas no corpo, o próximo passo é fazer a costura nas laterais da peça. E depois de finalizar as costuras e esconder todas as pontinhas de fio que sobraram para o lado avesso do casaco, a peça está prontinha para ser usada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham gostado desse projeto. Quem gostou, lembra de dar um like aqui no vídeo, comentar para me dizer o que achou e de compartilhar ele nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso ao meu conteúdo. Muito obrigada por assistirem até aqui, um super beijo e a gente se vê no próximo. Tchauzinho!